um versículo em Daniel 9. Daniel 9. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá assolador, até que a destruição está determinada se derrame sobre ele. Início do versículo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Depois do arrebatamento, o povo os judeus principalmente, né, eles serão convidados pela besta, o imperador romano, e faz uma aliança com eles. Essa aliança é chamada aliança com a morte. E eles voltam. Eles vão deixar todas as nações, né, os judeus, todas as nações, e eles vão para Jerusalém outra vez, porque eles estão recebendo esse apoio, esse poderoso império, né, que vai ser revivido outra vez, o Império Romano, e eles voltam. E é interessante porque nessa época vai acontecer o seguinte, que logo que o arrebatamento acontecer, nós vemos que não vai, logicamente, né, não vai ter nenhum crente nesse mundo. O dia do arrebatamento vai tomar todos os salvos aqui nesse mundo, eles vão embora, porque eles fazem parte dessa dispensação. Qualquer salvo, não importa de que nação ele seja, ele vai embora, porque ele pertence à igreja. Não importa a nação, onde que ele esteja, a nação que ele viva, que raça, que cultura, o dia do arrebatamento, todos os santos vão embora, todos salvos. Assim como os mortos também que morreram salvos, né, todos os salvos, serão ressuscitados nesse dia para ir embora também encontrar com o Senhor. Então no mundo aqui não vai ter nenhum salvo. Então não existe essa história de que aqueles que ouviram o Evangelho e resistiram dele, ou aqueles que eram crentes que não andavam direito, ou ficar aí para poder se restaurar. Isso é tudo mentira, isso aí, né? Não é verdade, não é isso. A Escritura não afirma nada disso, pelo contrário. Aqueles que ouviram, né, que estiveram mais próximos da verdade, pior vão ficar. E então, nesse dia, não vai ter ninguém, não vai sobrar nenhum crente aqui. Mas, quando eles voltarem, estiverem retornando, todos os judeus estiverem voltando para Jerusalém, para restaurar Jerusalém outra vez, o Senhor vai tocar, né? O Senhor vai despertar um remanescente, para que eles saibam o que está acontecendo. Eles serão convertidos pelo Senhor, para ver o que está acontecendo. E eles vão entender, e eles vão buscar no livro do Senhor, eles vão pegar a Bíblia, eles vão ler, buscar no livro do Senhor as coisas que eles vão ler, os salmos, eles vão entender o que está acontecendo. E esqueci de ligar aqui. E daí
Então daí, eles voltando, né, o Senhor vai tocar neles, vão se converter. Isso vai ser praticamente aqueles 144 mil que falam em Apocalipse. Eles serão despertados para tomar o lugar, para testemunho, para ir para todas as nações, ir para todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Eles vão fazer isso, esses 144 mil, para pregar o Evangelho do reino a toda criatura. Só que os judeus incrédulos, né, eles vão restaurar, vão fazer o templo outra vez e vão voltar a sacrificar. E nesse capítulo nosso aqui, quando ele fala isso, versículo 1, ele está falando que ele vai atentar, o Senhor vai atentar àquele que está aflito de coração, né, coração abatido, de espírito, e que treme na minha palavra. Esse é o remanescente. Versículo 3: o que imola um boi é como comete homicídio, que sacrifica um cordeiro como quebra o pescoço de um cão, que oferece um porco, enfim, isso aí vai ser nesse tempo que eles vão voltar outra vez aos sacrifícios, só que não vai ter valor nenhum. E o que o Senhor vai ver é isso aí, ó. Então todo aquele ritual que eles vão voltar a fazer outra vez, é isso aqui. Para o Senhor vai ser isso aqui. Porque eles estarão fazendo tudo isso na incredulidade. Todo sacrifício, todo ritual, eles vão estar fazendo na incredulidade. E o remanescente vai anunciar isso. Não somente a eles, mas a todas as nações vão pregar o Evangelho do Reino. O Templo de Salomão teve a sua glória, foi a maior das glórias, e nós vemos que nada mudou no tempo quando o Senhor Jesus vem a este mundo como o Messias de Israel. Ele entra no templo e nós vemos quando ele... Só que o templo já não era mais o templo de Deus, né? Era o templo dos judeus. E a glória já não era a mesma da de Salomão. Esse templo aqui, no templo do Senhor Jesus, era o templo de Herodes, que Herodes havia edificado. Mas os judeus sempre se gloriaram no templo, porque eles tinham o templo. Realmente foi uma coisa maravilhosa o templo de Salomão, né? E do que valia o templo, né, se o que estava dentro era vazio, era sem valor, né? E os judeus não conseguiam, eles se gloriavam no templo e não conseguiam ver que era uma pura religiosidade. E no discurso de Estevão, podemos até ler lá um pouquinho em Atos 7. Ele vai contar essa mesma história, Estevão. Atos 7, 47. Esse é o discurso de Estevão diante dos judeus lá em Jerusalém. 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, 700 anos antes, e esse é o discurso de Estevão depois de 700 anos. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
Então, esse discurso, o mesmo coração, né, desse tempo de Jeremias, se bem que é uma profecia, mas e depois ela vai se a idolatria vai ser julgada. No tempo de Jesus não havia idolatria, mas ela vai ser julgada, toda a idolatria que não havia no tempo do Senhor Jesus, né? Antigo, Israel e Judá, vão ser julgadas. Essa idolatria, Deus vai pedir conta, né, dela. E eles estavam, o templo estava andando, os sacerdotes estavam lá, o sumo sacerdote estava lá, estava se oferecendo sacrifícios, mas na verdade, como nós lemos lá, e que o Lemão diz que na verdade isso aqui vai ser para os judeus no final dos tempos, né? Quando eles vão de novo voltar a sacrificar. Mas nós vemos que é um show de horrores aqui. O Senhor mostra o que eles estavam fazendo, não é? Como que fere um homem, aquele que degola um cão, aquele que oferece sangue de porco, que era abominação, aquele que bendiz a um ídolo. Nós vemos que o coração desse povo, vós que estamos incircuncisos de coração, não é? Dura serviço, eles não abaixavam de jeito nenhum e nunca se abaixaram. Mesmo diante do Senhor Jesus, nós vemos que os fariseus, os escribas, os saduceus, quando estamos lendo lá em Marcos, eles nunca se abaixaram, nunca se humilharam, porque Deus vai olhar para quem? É o contrito de espírito, aqueles que vão dar ouvido à palavra, como foi dito. Mas era um templo o quê? Um templo vazio. Vazio. Embora ele fosse bonito por fora, mas por dentro não tinha mais, era o templo dos judeus. E a destruição desse templo de Herodes por Tito, 70 anos depois, não vai chegar nem perto, não é, desse juízo que foi dado, que terminou com a economia mosaica praticamente, né, quando o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo. Isso daí não é nem perto, essa destruição, que muitos foram mortos, e não vai chegar nem perto do que vai acontecer aqui na grande tribulação, quando eles vão receber o anticristo, né? E está aqui, é o que vai ser, é o que eles vão continuar, o mesmo coração duro, né? E se Deus não tirar esse coração duro, coração de pedra, e colocar um coração de carne, como ele fala em, não sei se é Jeremias ou Ezequiel, né? Não vai acontecer nada, esse povo vai continuar desse jeito, mas Deus na sua graça vai salvar ainda. Que temos no final de versículo 2 de Isaías 66, é a atitude desse remanescente. É igual que temos em Mateus 5, quando o Senhor falava do reino dos céus e as características dos que são desse reino. Em Mateus 5, em versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Então, nos dias do Senhor, quando o Senhor veio a Israel a primeira vez, existia um remanescente, mas eles foram eles que aceitaram ao Senhor. Vemos os exemplos de Ana no templo, Simeão, os pais de João Batista, os discípulos. Então, em Romanos, onde temos essa palavra dos judeus, Romanos 9, 10 e 11, vemos que é a graça do Senhor e a soberania do Senhor que existe um remanescente. Porque se não for assim, ninguém lhe havia aceitado ou recebido. Então, em Romanos 9, ele escolheu ao povo de Israel. E ele fala assim em versículo 27 de Romanos 9, que também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que o será salvo. Então, nos dias do Senhor, Israel, o Israel remanescente que receberam, como ele fala em Mateus 5, eles eram os quebrantados de coração. Não era o povo Todo o povo. não era todo o povo e o resto do povo tinha esse orgulho de ser israelita e queriam ver a restauração de Israel nesses dias. Então vemos em Romanos 10, versículo 1, que Israel no presente, ou seja, hoje, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E vemos em capítulo 11, versículo 1 de Romanos, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, a descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Então, entre haver escolhido a Israel no passado e a sua restauração no futuro, que vemos em versículo 26 de Romanos 11, que fala assim, e assim todo Israel será salvo, ou seja, todos os 12 tribos. Entre esse tempo da restauração de Israel como um povo na terra, vemos o que é a igreja, né? Que os que acreditaram de coração no dia quando o Senhor veio a primeira vez. Eu acho que vemos isso em nosso capítulo 66 de Isaías, versículo 7, é a vinda do Senhor, essa primeira vez. Versículo 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. O Senhor veio a seu povo, e foi rejeitado pela maior parte deles. Versículo 8 é a restauração desse povo no futuro. E entre versículo 7 e 8 é onde nós estamos agora. Então, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Esse dores de parto, eu acho que é a tribulação que veio depois que o Senhor, versículo 7, ele veio antes que ele viessem as dores.
Versículo 8 é as mesmas dores que dão a luz ao povo de Israel no futuro.